Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma das figuras mais polêmicas e controversas da história do mercado financeiro mundial. Um bilionário odiado por muitos, amado por alguns outros, alguns poucos. Eu me refiro ao George Soros e eu vou contar a história do dia em que ele quebrou o Banco da Inglaterra. Talvez você já tenha ouvido a menção dessa história, mas você conhece ela porque a história é muito interessante de se saber. E embora muitos conheçam George Soros por conta das suas atuações políticas um tanto quanto controversas, pelo fato de ele bancar diversas ONGs de esquerda mundo afora e iniciativas que muitas pessoas, principalmente os conservadores, não apoiam, o fato é que ele é um sujeito de muito poder. E foi nos anos 90 que Soros realmente ganhou todo esse poder e chamou a atenção de muita gente por conta disso. E qual foi o motivo dele ter chamado tanta atenção, de ter ficado tão conhecido assim? O motivo foi na década de 90 que ele quebrou o Banco da Inglaterra. E como tantas outras histórias populares sobre George Soros, ele ter quebrado o Banco da Inglaterra não é apenas isso, não é toda a verdade. Tem muito mais coisa por aqui. Quem fez grande parte do trabalho por trás dessa operação bilionária nem foi o George Soros, foi o Stanley Druckenmiller, o homem que realmente conduziu as pesquisas e as estratégias que resultaram em um lucro de $1 bilhão em apenas um dia, naquela quarta-feira negra de 1992. E é por isso que vale a pena a gente conhecer a história, independentemente de odiar ou não o George Soros, porque existe uma genialidade nessa conduta, ainda que também possa ser classificada por muitos como antiética e imoral. No mínimo, ela é um tanto quanto intrigante também e algo que todo mundo que empreende de forma internacional e gosta de histórias relacionadas ao mercado financeiro global deveria ter curiosidade em saber, até para se proteger caso aconteça algo semelhante no futuro. Mas o que foi que o Druckenmiller fez? Bom, Druckenmiller, que aliás é algo que é um cara que foge completamente do perfil básico de um dono de banco, de um banqueiro. Ele é um sujeito que nem terminou a pós-graduação dele. Na verdade, ele começou a carreira no mercado financeiro como um trainee de uma agência de crédito no National Bank, mas ele foi reprovado quando ele estava como trainee, e aí depois ele acabou sendo convidado para atuar como analista de ações em outra empresa. Mas assim, para quem olhasse para Druckenmiller naquela altura da vida dele, provavelmente ia enxergar nele um sujeito medíocre, alguém que não iria muito longe, que não seria capaz de arquitetar um plano para quebrar um banco. As pessoas provavelmente iriam subestimar a inteligência dele, porque ele não passou em questões muito triviais e convencionais, que quem segue uma carreira no mercado financeiro provavelmente não teria tido grandes dificuldades em ser aprovado nessas provas sociais, de passar como um trainee, de ter uma universidade, por exemplo. E aí, em 1988, Druckenmiller conhece George Soros. E, na ocasião, não foi ali algo extremamente amigável. Na verdade, como Druckenmiller era visto como alguém mais medíocre, ele conheceu Soros em uma ocasião em que ele foi ridicularizado pelo filho de George Soros. O filho do Soros fez questão de exaltar o pai dele, falou que o pai dele já tinha apresentado mais de 10 outras pessoas como sendo futuros sucessores do legado de Soros, mas que nenhuma das pessoas dava certo e que se o Druckenmiller fosse querer alguma coisa assim, provavelmente não daria muito certo também. Enfim, ele foi apresentado para a família Soros de forma um tanto quanto conturbada, mas apesar disso ele persistiu na intenção de ser um analista de ações dessa família bilionária. E quando ele entrou para a empresa de Soros, a empresa já estava estruturada com mini cotas, onde cada subgerente
operava essas mini cotas de forma independente. E aí o Soros, ele olhava para essas operações dos gerentes na empresa dele e falava, esse aqui eu acho mais promissor, vou dar mais mini cotas para ele, esse aqui eu acho menos, vou tirar dele. Mas nem sempre o Druckenmiller e o George Soros concordavam nas estratégias. Em 1989, um ano depois da entrada de Druckenmiller na empresa, ele acabou comprando uma posição em alguns títulos, achou que era uma estratégia de investimento que ia ser bem sucedida, e quando ele foi trabalhar no outro dia, o George Soros tinha vendido toda a posição que ele tinha comprado sem fazer qualquer consulta ao Druckenmiller. Então, ele não dava total liberdade para o cara. E o relacionamento deles, portanto, era repleto de brigas e contradições. Esse caso, segundo relata a história, foi um de que teve uma discussão acalorada entre os dois, porque o Soros tomou essa liberdade de fazer a venda sem consultar ao assessor de ações, ao assessor de investimentos, ao Druckenmiller. Então assim, era um atropelando a função do outro ali e era difícil imaginar que fosse uma relação que pudesse dar certo no longo prazo. Mas, de uma forma ou de outra, eles acabaram conseguindo superar diferenças e estiveram juntos ao protagonizar uma das operações financeiras mais famosas da história, a que resultou na saída do Reino Unido do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, o ERM, e gerou lá o tão falado lucro de US$ 1 bilhão, a quebra do Banco da Inglaterra. E antes de eu aprofundar mais nessa história, então, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você esteja gostando desse vídeo, e para entender mais sobre estratégias de internacionalização, acesse o nosso site, o link vai estar aí na descrição. Aproveita que o seu celular está na sua mão também e siga-nos lá no Instagram, @capital.global. Mas voltando para a pauta do vídeo, para a gente entender qual foi esse golpe de mestre, essa lapada que o George Soros deu no ERM, antes nós precisamos entender exatamente o que é isso e voltar um pouco no tempo para entender como que ele surgiu e qual que era a sua função. E o ERM é um mecanismo europeu de taxas de câmbio que surgiu na década de 60, quando os líderes de países que faziam parte da Comunidade Econômica Europeia se reuniram em Haia e concordaram em trabalhar em uma direção para que a economia da União Europeia fosse unificada. E esse movimento culminou lá na frente na criação do euro, a moeda única de todo o bloco, conforme nós conhecemos hoje. Mas antes disso, os países da Europa Ocidental decidiram vincular suas moedas a taxas de câmbio fixas, criando, assim, o ERM, que é um tratado, digamos, que é um projeto anterior ao euro e tinha o objetivo de eliminar as flutuações cambiais entre diferentes países da comunidade que, na visão deles, dificultavam as negociações transfronteiriças no bloco. E na teoria lá de planejador, esse era um sistema que parecia perfeito. Foi ruim para vários países, por exemplo. A Itália, Portugal começou a perder competitividade nos manufaturados que eles produziam por lá, quando a moeda começou a ter a taxa de câmbio mais igualada e o golpe final nisso daí pode ter sido o euro. Mas para planejador parecia perfeito lá esse projeto, porque ele tornava o comércio entre os países membros mais controlado, mais previsível, menos volátil. Taxa de câmbio fixa, né? Aliás, se você está curioso em entender por que o Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio tem a sigla ERM, evidentemente é que essa sigla não é em português, é em inglês e significa European Exchange Rate Mechanism, ou seja, o mecanismo europeu de taxa de câmbio. E se por um lado a intenção deles era facilitar o controle e tornar o comércio entre os países da comunidade europeia mais previsível, por outro lado, na prática, esse mecanismo também expôs os bancos centrais desses países a uma série de riscos e vulnerabilidades, como aquela explorada por George Soros. Esse sistema rígido de câmbio foi justamente o que Soros e Druckenmiller soube aproveitar com precisão cirúrgica para desestabilizar o Banco da Inglaterra. Era uma jogada de mestre. Com a adesão da Grã-Bretanha ao ERM, a política monetária deles ficou amarrada a uma necessidade de manter a libra esterlina dentro dessa flutuação da taxa de câmbio.
E para conseguir isso, o Banco da Inglaterra precisaria estar sempre pronto para intervir, comprando ou vendendo libras no mercado de câmbio. Só que essa rigidez tornou a economia britânica extremamente vulnerável, ainda mais com as taxas de juros elevadas impostas pela política alemã de contenção da inflação adotada após a reunificação. Então é o seguinte, todos os dias as moedas são lá, você compra e vende em grandes quantidades para fazer comércio internacional, principalmente ali em importações e exportações entre os países. E essas transações, inevitavelmente, elas acabam influenciando no preço, no valor dessas moedas no mercado, fazendo com que as taxas de câmbio flutuem. Porém, com essa regra da ERM, do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, o Banco da Inglaterra não tinha mais a liberdade para deixar as libras esterlinas flutuarem de acordo com o mercado. Ele precisava necessariamente garantir que a moeda permanecesse dentro da faixa estipulada, daquela banda estipulada. Nem mais nem menos. Puro keynesianismo, ou até pior. Então se a libra chegasse ao limite máximo ou mínimo dentro da faixa permitida, o Banco Central era obrigado a intervir, seja comprando ou vendendo a moeda para manter dentro daquele intervalo. E essa restrição criava um incentivo perverso, criava um dilema, na verdade, no qual cada economia de cada país tinha características próprias e os banqueiros centrais lá precisariam equilibrar fatores como juros, inflação, crescimento econômico, mas só jogando dentro dessa faixa. E isso tornou praticamente impossível de se fazer quando você coloca uma moeda artificialmente atrelada a outras, que é o que fazia o ERM. A Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra do Reino Unido naquela época, ela reconhecia esse problema e se opunha à adesão britânica a esse sistema. Thatcher tinha lá os seus motivos para isso, e o Reino Unido já havia enfrentado sérios desafios econômicos e estava em uma situação complicada lá no final da década de 80. O problema é que a Margaret Thatcher, embora fosse uma líder bastante forte, teve nessa sua posição uma grande perda de força, porque outros membros lá no Partido Conservador que apoiavam uma maior integração do Reino Unido com a União Europeia, eles eram a favor disso. Teve lá o John Major, não é um cantor, e sim o chanceler do Tesouro do governo de Thatcher, que ele apoiava a adoção do ERM. Segundo ele, era uma estratégia boa para estabilizar a economia do Reino Unido e fortalecer os laços do país com os demais países do cenário europeu. Curioso de se pensar, né, que o Reino Unido ele sempre foi o que menos se enquadrou com essas políticas centralizadoras da União Europeia. Não por acaso teve o Brexit depois de algumas décadas. Isso provavelmente, meu palpite, tem alguma relação com a própria base do ordenamento jurídico e cultural do Reino Unido, que tem um caráter mais liberal e descentralizador. Mas isso é uma reflexão pessoal. Voltando à história aqui, o fato é que em outubro de 1990, a posição de Margaret Thatcher de não querer que a Grã-Bretanha entrasse ali para essa estratégia das taxas fixas de câmbio não se sustentou mais. Eles precisaram aderir a esse sistema, dado a forte oposição que ela vinha sofrendo. Só que a decisão veio no momento mais errado possível, porque a economia do Reino Unido já estava em desaceleração. E a taxa de câmbio, na qual a libra foi fixada, era elevadíssima. E as exportações britânicas, portanto, tinham se tornado menos competitivas com essa adoção. Foi uma crisezinha política ali, porque o chanceler do Tesouro, John Major, viu como uma vitória, a Margaret Thatcher ficou pé da vida, mas teve a adoção e o resto da história você já vai saber quem é que tinha razão. Mas nessa queda de braço, a Margaret Thatcher perdeu. Tanto é que, pouco tempo depois, o John Major acabou até por assumir o cargo de primeiro-ministro quando teve a saída de Thatcher do poder. E a promessa de prosperidade rápida para o Reino Unido se aderisse a esse projeto é algo que nunca se concretizou. Pelo contrário,
O Reino Unido enfrentou uma recessão profunda nos 18 meses seguintes à adesão dessa taxa de câmbio fixa. E mais de 1 milhão de pessoas perderam seus empregos por lá. A alta da taxa de câmbio tornou praticamente impossível para as empresas britânicas venderem seus produtos no exterior. Sim, teve uma redução na inflação, mas a tão esperada prosperidade para o Reino Unido, que vinha sendo vendida como a consequência da adesão a essa política, foi algo que nunca chegou. E quando se tem tempos de recessão, tradicionalmente, os bancos centrais costumam reduzir taxas de juros na tentativa de estimular a economia. Porém, como parte das taxas de câmbio fixas, o Banco Central da Inglaterra ele não poderia fazer isso. Ele não podia baixar as taxas de juros porque isso ia mexer na flutuação do câmbio. E aí as hipotecas no país estavam altas, muitas pessoas estavam forçadas a vender as casas por valores mais baixos para pagar as dívidas. Teve muitas pessoas que simplesmente quebraram por conta disso. E nesse meio do caminho ainda teve a queda do Muro de Berlim, muitas convulsões políticas internacionais, que de um modo ou de outro certamente acabam impactando também na economia do Reino Unido. O processo de unificação da Alemanha enfrentou um enorme desafio, que era absorver uma população da antiga Alemanha Oriental, que possuía uma força de trabalho menos eficiente, com habilidades já ultrapassadas, na economia da Alemanha Ocidental. E tudo isso em tempos nos quais a Europa já estava lá com a taxa de câmbio fixa, as bandas dos países membros do ERM. E aí, para evitar uma crise ainda maior, o governo alemão, nessa reunificação da Alemanha, precisou investir diversas fortunas em serviços sociais para investir, para estimular a economia. O Banco Central alemão imprimiu dinheiro a rodo, apesar de que, ao mesmo tempo, a última coisa que eles queriam era repetir a história de hiperinflação da República de Weimar, que é algo que até hoje deve assombrar na memória dos alemães. Mesmo eles tendo imprimido dinheiro na intenção de aquecer a economia, eles sabiam que eles não podiam abusar nessa estratégia. Então, para financiar esses gastos com a reunificação, o Banco Central alemão optou por elevar taxas de juros. O objetivo aqui era atrair capital estrangeiro para dentro da Alemanha e manter a moeda forte, evitar precisar muita impressão para poder fazer a unificação. E isso causou um efeito dominó na economia do país e dos outros países europeus que faziam parte do ERM, que precisavam alinhar suas moedas com esse marco alemão, ou seja, que precisavam manter ou até exceder as taxas de juros da Alemanha, nos seus respectivos países também. Só que para a maioria desses países, incluindo o Reino Unido, essa política não fazia sentido. A Inglaterra, diferente da Alemanha, não estava absorvendo dentro da sua economia um antigo Estado socialista. Então, ter essas taxas de juros tão altas era algo completamente distorcido à realidade econômica daquele país e estava devastando todas as bases alicerces da economia local, que já estava em recessão, diga-se de passagem. Por isso que eu digo, de uma maneira ou de outra, aquilo que ocorreu na Alemanha também contribuiu para piorar o cenário da recessão lá no Reino Unido. E esse era o cenário perfeito para a jogada de George Soros e Druckenmiller. Mas como exatamente eles conseguiram capitalizar em cima de toda essa crise? E de que forma essa operação causou o colapso do Banco da Inglaterra? Bem, é aqui que é o ponto quente dessa história. A partir de 1990, com as taxas de juros do Reino Unido altas demais para a realidade econômica do país e a adesão do ERM tornando impossível para o Banco da Inglaterra cortar essas taxas de juros, tinha o cenário perfeito para o caos. O Banco Central do Reino Unido estava encurralado, porque se ele cortasse as taxas de juros, a Libra iria se desvalorizar, o que forçaria o Reino Unido a abandonar o ERM, algo que o John Major, que era o primeiro-ministro pós-Margaret Thatcher, jamais permitiria. Segundo ele, isso seria uma traição ao futuro econômico do país. Mas, na minha opinião,
ele que acabou traindo os ingleses ao tomar essa postura. Mas essa é a minha visão. Não foi o que ele fez na cabeça dele, fazia sentido continuar com as taxas fixas de câmbio, ainda que isso estivesse levando o país para o buraco. E aí, em seus discursos, ele deixava claro que desvalorizar a Libra seria uma escolha fácil, inflacionária, mas que essa não ia ser a política do governo dele, porque ele acreditava que o correto era manter o Reino Unido dentro do ERM, apesar das dificuldades, que elas seriam passageiras e logo se teria uma estabilidade econômica de longo prazo com um maior alinhamento do Reino Unido com o bloco europeu. Os primeiros passos, do que é o bloco europeu como temos hoje. E aí durante 1990 e 1992, a Libra estava à beira do colapso e o Banco da Inglaterra foi forçado a intervir repetidamente comprando libras no mercado cambial para sustentar o seu valor. Não teve jeito. E essas intervenções, mesmo a contragosto, elas não foram suficientemente eficazes para conter o problema da moeda que estava a frangalhos. Por outro lado, serviram para esgotar todas as reservas cambiais do país naquele período. Esgotou as reservas e mesmo assim as libras esterlinas continuavam a se enfraquecer lentamente, mal conseguindo manter-se a Inglaterra, o Reino Unido, dentro da banda de taxa de câmbio estabelecida. E esse não era um problema exclusivo da Grã-Bretanha não, tá pessoal? Outros países europeus também sofreram com essas exigências de fixar as taxas de câmbio permitidas. Primeiro porque esse tipo de política geralmente não funciona, segundo porque a gente teve um catalisador para dar tudo errado, que foi a política monetária da Alemanha após a unificação, da Alemanha Ocidental e Oriental. E nesse cenário, George Soros tinha um fundo de hedge e já estava de olho nas oportunidades que essa crise iminente iria lhe proporcionar. Ele sabia que, eventualmente, as desvalorizações das moedas europeias ia ter que ocorrer. Essa distorção artificial não seria capaz de vencer as forças de mercado que, hora ou outra, iria corrigir. A única dúvida era quando isso iria ocorrer. E Soros, um dos investidores mais experientes e perspicazes da época, foi quem conseguiu prever esse momento com bastante assertividade. Soros, que começou a sua carreira financeira em 1954 como trader de arbitragem e em 1970 montou o seu próprio hedge fund, sempre se destacou com essa habilidade de identificar com precisão esses eventos catalisadores que desencadeavam grandes movimentos nos mercados globais. De identificar as distorções insustentáveis, toda ação gera uma reação e surfar essas reações. E o que ele precisava para ter essa reação era de uma ação que causasse um movimento rápido e intenso o suficiente para derrubar todo o sistema que já estava podre por dentro. E o primeiro sinal de que as coisas começariam a desmoronar veio em maio de 92, quando Gavin Davis, um economista do Goldman Sachs, sugeriu que a Itália estava prestes a ser forçada a desvalorizar sua moeda, a lira. E a previsão de Davis irritou profundamente o Banco Central italiano. Mas ele estava certo, e o tempo estava se esgotando para a Itália e os mercados já começavam a se preparar para uma eventual desvalorização da moeda de lá. E no mês seguinte, a situação piorou ainda mais com a rejeição do Tratado de Maastricht por parte dos eleitores dinamarqueses. Esse era um tratado que era a base para a criação de uma União Europeia mais integrada. E a rejeição dele por parte dos dinamarqueses lançou dúvidas sobre o futuro da convergência econômica na Europa. Logo em seguida, o presidente da França anunciou que o seu país também faria um referendo sobre o tratado, o que aumentou ainda mais as incertezas nos mercados financeiros da região. E com todos esses eventos em movimento, Soros e o seu parceiro Druckenmiller começaram a construir uma grande posição apostando contra o sucesso da libra esterlina e da lira italiana a partir de agosto de 92. Para eles, aquela rejeição dos dinamarqueses, aquele referendo na França, seria o estopim para que
tudo começasse a ruir. E a estratégia deles era simples. Eles iam tomar vários empréstimos nessas moedas, liras italianas, em libras esterlinas, e depois eles iam vender essas moedas para comprar ativos alemães, e então, quando a libra e a lira se desvalorizassem, comprá-las de volta por um preço menor. É um trade de Forex. Pegar empréstimo em uma moeda que vai se desvalorizar para comprar um ativo de moeda forte. Ao final de agosto, Soros já tinha construído uma posição equivalente a 1 bilhão e 500 milhões de dólares contra a libra esterlina. Mas até aquele momento, a taxa de câmbio da libra ainda não havia se movido de forma significativa. Naquele contexto, Norman Lamont, o então chanceler britânico do Tesouro, reforçou a confiança dos mercados ao declarar publicamente que o Reino Unido não desvalorizaria a libra e não iria abandonar a taxa de câmbio fixa. Eles continuavam insistindo no mesmo erro e a distorção se tornando ainda maior. Lamont afirmou categoricamente que o governo britânico estava absolutamente comprometido com a paridade da libra e faria o que fosse necessário para manter a sua posição dentro das taxas fixas de câmbio. Soros sabia que isso era insustentável. E aí, em 16 de setembro, quando o presidente do Banco Central alemão deu uma entrevista, foi ali o evento catalisador. Essa entrevista, embora aparentemente inocente, ofereceu a Soros a oportunidade que ele esperava. Na entrevista, o presidente do Banco Central alemão sugeriu que um realinhamento mais amplo das moedas europeias seria algo necessário, até inevitável. E ele achou que estava falando isso quando já tinha sido cortada a entrevista, off the records. Porém, o jornalista gravou a entrevista e estava pronto para publicar, inclusive, essa parte. E aí, sem ter como negar, o presidente do Banco Central alemão reconheceu que ele realmente disse que aquele realinhamento seria necessário e ainda se embadonou mais ao falar que não esperava que essas palavras fossem divulgadas para o público como um todo, parecendo que era algo que ele queria esconder de admitir. E embora essas declarações fossem um tanto quanto vagas, quando teve o primeiro sinal de hesitação do presidente do Banco Central alemão em sustentar aquela política do ERM, aquela política de taxas cambiais fixas, ao primeiro sinal de fraqueza, que ele achou que estava fora de gravação, foi que o Druckenmiller levou a George Soros uma estratégia de investimentos com uma resposta enfática. Foi ali que Druckenmiller conseguiu convencer Soros a apostar ainda mais contra as libras esterlinas, no fracasso dessa política. Druckenmiller mostrou essa hesitação do presidente do Banco Central Europeu ao George Soros, e o George Soros falou, olha, agora vamos engatar a quinta nessa aposta de que tudo vai ruir. Pensou o Soros que agora essa oportunidade estava muito óbvia para deixar passar em vão. Parecia que a quebra dessas moedas e esse sistema de taxas de câmbios nunca esteve tão próximo de ruir. Porque Soros sabia que iria ocorrer, ele só não sabia quando. Só que ele estava agora convencido de que seria próximo. Aí nessa altura ele já estava com mais de 10 bilhões acumulados contra a moeda. E enquanto isso, nesse cenário pós-entrevista, o chanceler do Tesouro alemão, ele não estava nem entendendo o que o Soros estava fazendo nos bastidores, ele estava totalmente focado em estratégias para conseguir conter as vendas massivas da Libra que já estavam acontecendo. Aliás, era o George Soros lá, por conta disso, fazendo as vendas. E já estava a níveis preocupantes naquele dia. Só que o chanceler do Reino Unido, ele nem sabia da entrevista do Banco Central alemão, ele não sabia o porquê que estava com as vendas a níveis tão preocupantes já naquele momento, então ele não entendia a gravidade da situação. E na manhã seguinte, o caos já tinha se instalado no Banco da Inglaterra. A Libra já estava em queda livre e uma reunião de emergência foi convocada com o primeiro-ministro da Inglaterra, na ocasião, o John Major. E aí, o Lamont, chanceler do Tesouro, recebeu uma autorização para intervir de forma mais incisiva e o Banco da Inglaterra começou a comprar 1 bilhão de libras no mercado para tentar sustentar o valor da moeda. Só que essa operação foi inútil, nem fez cosquinha no preço da libra que estava ruindo, e aí às 9 da manhã eles compraram mais 2 bilhões, o impacto também foi quase nulo, a força de venda promovida por George Soros estava muito mais forte, ele já tinha botado 10 bilhões lá, e aí nesse momento foi quando Lamont
precisou ligar para o John Major e falou, olha, agora eu vou ter que aumentar as taxas de juros, vamos ter que descumprir com o disposto lá nessa fixação de taxa do ERM. É uma medida drástica, mas só isso para poder conter essa queda da moeda, porque senão ela vai ser ainda mais devastadora para a economia britânica, que já está em recessão. Só que o primeiro-ministro Major é osso duro de roer. Ele no começo ainda tinha recusado a ideia, porque ele seria um suicídio político para ele. Quanto mais ele demorava para agir, mais a Libra continuava a despencar, de modo que uma hora ou outra ele acabou cedendo. Aliás, às 11 da manhã, o Banco da Inglaterra anunciou um aumento surpresa de 2% nas taxas de juros do país, que foi um movimento extremamente agressivo. Geralmente, quando os bancos centrais vão aumentar juros, eles já estão sinalizando com meses de antecedência. Ali foi uma mudada diametralmente oposta de o que se estava às 9 da manhã para o que se estava às 11 da manhã. A ideia era mostrar força e desencorajar especuladores como o George Soros, que estavam apostando na ruína das libras esterlinas. Só que o mercado enxergou isso como o contrário, enxergou isso como um sinal de desespero, porque ele estava tão reticente em sair dessa política de taxas de câmbios, e aí se ele mudou de forma tão imprevisível é porque deve ter alguma coisa ainda pior que eles não estão conseguindo conter. E para Soros e Druckenmiller, isso confirmou que o jogo estava praticamente ganho por eles e perdido para o governo britânico. E aí eles também redobraram a aposta contra as libras, que elas iam cair ainda mais. De um lado, estava como se o Banco Central da Inglaterra anunciando que chegou ao seu limite. De outro lado, o pessoal falando, bom, se ele não aguenta para sustentar a libra, vamos apostar na queda de braço, que fez o George Soros ficar milionário. O Banco da Inglaterra queimou todas as suas reservas cambiais em uma velocidade alarmante e em poucas horas, cerca de 2 bilhões de libras foram gastos tentando sustentar a moeda. O impacto foi mínimo. O banco estava desesperado, e George Soros dobrou a aposta e foi ali que ele fez bilhões. A crise de muitas empresas quebrando, um colapso financeiro inevitável foi onde ele fez a sua fortuna. Vários negócios foram duramente impactados, mas o de George Soros não. E quanto mais o dia passava, mais a Grã-Bretanha comprava libras para tentar defender a sua moeda, e no final do dia, o país havia comprado 27 bilhões de libras. E, no sinal de total desespero, ainda aumentou as taxas de juros pela segunda vez, elevando para 15%. Sim, 15%. Imagina o impacto de uma taxa de juros desse nível em plena recessão. Era um total sinal de descontrole, uma quarta-feira negra. A tentativa desesperada de tentar arrumar a economia distorcida, causando ainda mais distorção. Os especuladores conseguiram vencer o Banco Central. A política da Grã-Bretanha estava fadada ao fracasso. E o que eles poderiam fazer? Bom, eles começaram a perceber que era hora de admitir a derrota. O banco já tinha queimado todas as reservas cambiais, ou grande parte, em uma velocidade impressionante. E quanto mais subia as taxas de juros, parece que pior ficava a situação. Mostrava que eles não tinham mais controle algum. Nessa altura, já estava claro que sair do ERM, das taxas de câmbio fixas, era inevitável. E quanto mais cedo isso acontecesse, melhor. Acontecesse de forma oficial. Naquela tarde, o mercado virou uma avalanche. Não havia mais o que fazer. Os eventos tinham fugido completamente do controle do governo britânico e do Banco da Inglaterra. A libra despencava, enquanto o governo tentava resistir a essas pressões do mercado. E aí, por volta das 7h30 da noite, o Reino Unido reconheceu a derrota. O governo britânico anunciou em uma coletiva de imprensa que a Grã-Bretanha suspenderia a sua participação no ERM. O segundo aumento de juros de 15% não entraria em vigor no dia seguinte, e a taxa mínima de empréstimo seria reduzida para 12%, enquanto o país tentava estabilizar a sua economia. Foi o reconhecimento de que a estratégia havia falhado completamente. Antes tarde do que nunca. E nos dias que seguiram, a libra esterlina chegou a cair 15% em relação ao marco alemão e 25% em relação ao dólar americano. Nesse período, George Soros, claro, saiu como um dos grandes vencedores da operação contra a libra esterlina
e fez a sua fortuna, fez mais de bilhão ali. E é por isso que George Soros ficou conhecido como o homem que se tornou bilionário ao quebrar o Banco da Inglaterra. Mas é importante destacar que, primeiro, George Soros não é o responsável por quebrar o Banco da Inglaterra. Ele apenas identificou a distorção de mercado causada por burocratas, enxergou que a quebra do banco era inevitável e fez uma aposta nesse sentido. Talvez ele tenha catalisado os eventos quando ele injetou dinheiro contra o banco. Mas quem se colocou nessa sinuca de bico foi o próprio Banco Central, na hora que quis insistir na política equivocada de fixar taxas de câmbio. Na minha opinião, o principal responsável pela quebradeira do país foi até então o primeiro-ministro John Major. Além disso, também vale destacar que George Soros não atuou sozinho. Era o mercado como um todo percebendo o óbvio. E as suas negociações, embora fossem bilionárias, elas eram apenas a de mais um player naquela avalanche de bilionários que estavam apostando no óbvio. O mercado de câmbio movimentava mais de $1 trilhão por dia. Ele era só mais um ali no meio. Sim, ele ganhou mais de $1 bilhão em um único dia nessa jogada. E ele ficou famoso por conta disso, então muitas vezes é por isso que ele levou a fama. E George Soros faz muitas coisas horríveis no mundo. Mas, na minha opinião, dizer que ele foi o responsável por quebrar o banco é uma visão tanto quanto romântica ou até reducionista. Ele foi mais um dos players que foi nesse sentido. E não foi nem ele quem encabeçou a ideia. Teoricamente teria sido Druckenmiller, mas pode ter sido outras pessoas que também pensaram em conjunto. O fato é que o próprio Soros, quando escreveu no relatório anual dele daquele ano, ele destacou como sendo aquela estratégia de apostar contra as libras esterlinas apenas mais uma estratégia normal, que representou nem foi todos os ganhos do fundo dele naquele ano, foi 40% dos ganhos. Segundo ele, mesmo que ele não tivesse feito essa estratégia, o fundo teria tido um retorno histórico. E a consequência disso foi a saída da Grã-Bretanha do ERM, além do enriquecimento do George Soros, mas pelo menos o fracasso do Banco Central da Inglaterra deu uma lição para os burocratas reguladores de plantão e, considerando que a Libra saiu sob aparelhos dessa batalha, mas saiu viva, ela saiu ainda mais forte como uma moeda secular, que mesmo com esse ataque não ruiu, pelo contrário, provavelmente agora os ingleses aprenderam com os próprios erros. E aí, o que você achou dessa história? Fascinante, não é verdade? E o que a gente pode aprender aqui? Bom, aprender que o mundo é muito mais do que o Brasil. Quando você deixa todo o seu patrimônio apenas em uma única moeda, você está sujeito a esse tipo de problema. Sobretudo se for o real. No Brasil, um país que já teve várias moedas históricos de hiperinflação e de congelamento. Mas isso é um problema não só em real, não só no Brasil, mas em libras e no mundo inteiro. Sempre que você deixa o seu dinheiro todo em uma única moeda, você está sujeito a esse tipo de controle de burocratas que muitas vezes fazem cagadas com o seu patrimônio. Então, na minha opinião, interessante é sim deixar mais dinheiro em moeda forte do que em moeda fraca, mas saiba que mesmo as moedas fortes estão em risco de políticas equivocadas de governantes, então, na minha opinião, o interessante mesmo é a diversificação patrimonial, deixar um pouco, quem sabe, em dólares, em euros, em libras, em pesos, mais em moedas fortes do que em moedas fracas, mas nunca apenas em uma única moeda. Por esse vídeo nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.